Existe uma versão sua que é tudo o que você não consegue ser, mais confiante, mais charmosa, mais bem-sucedida. E se essa versão começasse a viver a sua vida no seu lugar, enquanto você assiste paralisado? Essa é a pergunta que Dostoiévski faz em 1846, num romance quase esquecido chamado O Duplo. O protagonista se chama Yakov Petrovich Goliadkin, um funcionário público de São Petersburgo. Medíocre no cargo, ansioso na alma, obcecado com a aparência que projeta aos outros. Goliadkin vive numa cidade que julga cada gesto, cada roupa, cada palavra fora de lugar. E ele sente isso o tempo inteiro. Sente que está sendo observado, avaliado, descartado. Goliadkin não é um vilão. Ele é um homem comum, esmagado pelo peso de nunca ser suficiente. E então, numa noite de nevoeiro, ele encontra um homem na rua. Um homem que tem o mesmo rosto, a mesma voz, o mesmo nome. Só que esse homem, Goliadkin Jr., como o romance passa a chamá-lo, tem tudo o que o Goliadkin original não tem. Confiança, popularidade, ascensão rápida no trabalho. As pessoas gostam dele, confiam nele. Ele conquista em semanas o que o original nunca conseguiu em anos. E aqui está o núcleo da história. O duplo não é um monstro vindo de fora. Ele é o próprio Goliadkin, sem as travas, sem a paralisia, sem o medo que sabota cada movimento do original. O duplo é quem Goliadkin seria se conseguisse se livrar de si mesmo. Curiosamente, quando esse livro foi publicado, ele foi um fracasso quase total. A crítica da época não entendeu o que Dostoiévski estava tentando fazer. Acharam repetitivo, confuso, exagerado na obsessão do protagonista. O próprio Dostoiévski ficou tão abalado com a rejeição que passou décadas querendo reescrever a obra e chegou a dizer que a ideia por trás do livro era uma das melhores que ele já teve, só que ele não soube executá-la direito na primeira tentativa. Faz sentido que tenha sido incompreendido, porque mais de 70 anos depois, um psiquiatra suíço chamado Carl Gustav Jung ia dar nome exato ao que Dostoiévski só conseguiu apontar de forma instintiva. Jung chamou de sombra a parte da nossa personalidade que rejeitamos, escondemos, recusamos reconhecer como nossa. Não é necessariamente o lado mau. É tudo aquilo que fica de fora da imagem que construímos de nós mesmos para sermos aceitos. A raiva que engolimos. A ambição que escondemos por medo de parecer arrogantes. O desejo que reprimimos por vergonha. E segundo Jung, quanto mais reprimimos a sombra, mais autônoma ela se torna. Ela não desaparece, ela se organiza sozinha, no inconsciente, esperando uma brecha para agir. Às vezes numa explosão de raiva que parece não ser você. Às vezes num sonho perturbador, e no caso de Goliadkin, numa figura inteira, caminhando pelas ruas de São Petersburgo com seu próprio rosto. O duplo de Goliadkin é a sombra ganhando corpo. É a ambição, a confiança, o desejo de reconhecimento, tudo que ele reprimiu por medo do julgamento, voltando à tona e agindo sem culpa, exatamente porque ele nunca deixou essa parte de si mesmo se desenvolver de forma consciente. À medida que o romance avança, a linha entre os dois se dissolve. Goliadkin já não sabe mais onde termina ele e onde começa o duplo. As pessoas ao redor confundem os dois, preferem o duplo, riem do original. E Goliadkin, cada vez mais isolado, começa a desconfiar da própria percepção. Será que o duplo existe de verdade? Ou é a mente dele, finalmente cedendo sob o peso da própria insuficiência? Dostoiévski não responde. E é exatamente aí que mora a genialidade do livro. Porque na vida real, todos nós carregamos esse duplo, a versão de nós que existiria se não fôssemos tomados pela ansiedade, pela vergonha,
pelo medo do julgamento alheio. E para muita gente, essa versão não vive como aliada. Vive como acusação silenciosa. Uma prova constante do que você poderia ser e não é. O duplo de Goliathkin é a inveja voltada para dentro. É a parte reprimida que finalmente age sem culpa, enquanto a parte consciente assiste, incapaz de deter o próprio colapso. E a pergunta que fica no fim não é sobre Goliathkin. É sobre você. Existe uma versão sua, mais livre, mais inteira, que você mantém trancada por medo do que os outros pensariam? O que você reprime hoje, com medo de ser julgado, que um dia pode voltar exigindo espaço? E o que acontece no dia em que essa versão decide sair de dentro de você? E você já não consegue mais distingui-la de si mesmo? Se esse tipo de reflexão te interessa, nosso canal existe exatamente para isso. Usar a literatura e a filosofia como espelho para a alma humana. Se inscreva e vem comigo para a próxima descida.